Hoje, no nosso espaço, eu quero refletir com você sobre as paixões da multidão. Nosso país, nos últimos dias, tem vivido um momento de êxtase, de entusiasmo, quando, no acontecimento do último título do Corinthians, quando ele conseguiu ganhar a Libertadores. É interessante como é que a multidão se preparou. Parecia uma final de Copa do Mundo. Os carros vieram para as ruas, o povo se reuniu nas praças, nos bares, houve manifestações de fogos, houve gritos nas ruas. O povo, de uma certa maneira, explorou e extravasou as suas emoções de alegria com relação a este acontecimento. É interessante tudo isso, é um momento de alegria. Eu também costumo ir ao estádio, eu costumo ver jogos de futebol, mas esse comportamento da multidão é algo que precisa ser analisado. Porque a multidão, ela tem muitas vezes um entusiasmo, uma êxtase que é cega. Ela tem as suas paixões. Ela é levada e movida por um só sentimento, um só comportamento. E no meio da multidão, parece que o indivíduo ele perde a sua individualidade. E ele se mistura com o todo. Agora, ao mesmo tempo também no nosso país tem um fenômeno que as únicas coisas capazes de levar a multidão para a rua é o futebol e também o carnaval. A nossa população, a multidão, ela não se manifesta com relação aos mensalões, à corrupção política, ela não se manifesta diante das calamidades públicas, diante da ausência de investimento na área de saúde, na área de educação. No meio de tudo isso que assola e assombra o nosso país, a nossa multidão ela se torna um elemento inerte. Ela perde a sua força. E eu estava pensando por que é que isso acontece. Isso acontece por alguns fenômenos sociológicos. Um deles é que muitas vezes, nesta euforia de futebol e do carnaval, as pessoas aproveitam para extravasar aquilo que muitas vezes doeu nelas ou está doendo nelas durante um longo período. Uma segunda razão é a questão do comodismo mesmo, da inércia, de uma falta de envolvimento social, de achar que não vale mais a pena investir, manifestar e sair às ruas. E nós precisamos olhar-nos, porque nós também fazemos parte da multidão. Nós também somos elementos dessa multidão. E o nosso comportamento, muitas vezes, pode ser determinado pela força da multidão, pelo olhar da multidão, pelos sentimentos da multidão. E muitas vezes não são os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e o nosso olhar. Então nós não podemos perder a nossa individualidade diante da multidão que está diante de nós. Nós somos seres únicos, somos pessoas, somos alguém criados com uma identidade, a imagem do nosso Deus. É interessante que quando Jesus ele olha as multidões, a Bíblia diz que Jesus olha a multidão com compaixão, com misericórdia, porque Jesus percebe que elas andavam como que sem direção, sem rumo algum na vida. Então olhemos esse instante para nós. Vamos nos alegrar, vamos festejar, mas vamos perceber a nossa realidade e o mover da nossa caminhada. Tá bom? Meu grande abraço a você e um ótimo dia e que Deus te abençoe.